Oh, glória! A paz do Senhor a todos. Quero desejar a paz do Senhor a todos vocês e dizer que voltamos a gravar os vídeos depois de tanto tempo aí afastados, né? Passamos um períodozinho sem gravar uns videozinhos. Confesso que a gente estava sendo cobrado da parte do Senhor, estávamos sentindo muita falta, né? De estar trazendo as mensagens, louvores para vocês. Tinha gente também que já estava pedindo, cadê vocês que não estão mais compartilhando, não está mais chegando sininho pra gente. E eu fico muito feliz por vocês estarem gostando e interagindo com a gente. Amém? Hoje quem vai deixar a palavra vai ser o meu amado. Esse homem que Deus concedeu. Nem que a gente não, Deus me deu, Deus concedeu, porque a gente primeiro ora, né? Então se a gente ora é o que a gente quer, né? Deus concede. Deus concedeu pra minha vida. Hoje a gente vai trazer a passagem, né? Essa carinha chata. Gui é meu varão. É isso, gente. Eu tô super feliz porque a gente tá voltando, né? E eu não vou falar muito, porque eu não quero pegar um som dele que fala muito. Eu quero deixar que ele fale, que Deus fale através da boca dele, né? Pedir pra vocês que ainda não são inscritos, se inscrevam no nosso canal. Aperta aí no sininho para sempre chegar a notificação, sempre que a gente gravar um vídeo e postar um vídeo, chegar a notificação para vocês. Compartilhem, gente. Compartilhar também é evangelizar. Vou pegar até essa frase que eu escuto na rádio. Compartilhar também é evangelizar. Então compartilhe, porque você vai estar evangelizando a vida de alguém que esteja precisando ouvir a mensagem que você vai estar compartilhando da parte de Deus. Amém? Só quero dizer mais uma vez que eu tô super feliz de ter voltado. Amém? E agora a oportunidade de estar com meu amado missionário Rodrigo. Meu amado, tá? Meu. Oh, glória a Jesus. Saia a todos com a paz do Senhor. Amém. Alegrando de estar voltando a fazer vídeo. Estar compartilhando com vocês a palavra do Senhor. O que nós aprendemos e recebemos da parte de Deus, distribuindo, também influenciando vidas. Hoje quero compartilhar com vocês um texto lá em 2 Crônicas, no capítulo 18. A gente vai falar aqui sobre situações a qual muitas vezes nós se apresenta em nossa vida de tomar decisões precipitadas e depois de tomada quer perguntar a Deus se Deus está na história. Então vamos ler para que possamos entender. À luz da palavra, acompanha aí 2 Crônicas, capítulo 18, a aliança entre Josafá e Acabe. Versículo 1. Tinha, pois, Josafá riqueza e glória em abundância, e aparentou-se com Acabe, e ao cabo de alguns anos foi ter com Acabe a Samaria, e Acabe matou ovelhas e boi em abundâncias para o povo vinha com ele, e persuadiu a subir com ele a Ramote de Gileade. Porque Acabe, rei de Israel, disse a Josafá, rei de Judá, irás tu comigo a Ramote de Gileade? E ele disse, como tu és, serei eu, e o meu povo, como o teu povo, seremos contigo nessa guerra. E disse mais Josafá ao rei de Israel, consulta hoje, peço-te, a palavra do Senhor. Então o rei de Israel juntou os profetas 400 homens, e disse-lhe, iremos à guerra contra Ramote de Gileade? Ou deixá-lo-ei? E eles disseram, sobe, porque Deus a dará nas mãos do rei. Aqui apresenta uma aliança que antes de ser consultada a Deus, primeiro ele concordou. No versículo 3, quando Acabe pergunta a Josafá, primeiro ele diz, eu estou contigo.
Meu reino é teu reino, meu povo é teu povo, tamo junto, a gente vai subir. E depois que ele toma a decisão, depois que ele diz, eu tô contigo, ele diz, vou consultar Deus. Pense numa coisa que nos faz correr um risco muito grande de ter vários tipos de morte espiritual, mental, física. Pois essa decisão a qual ele tomou antes de consultar o Senhor, depois de consultar, escutando a voz de Deus, se ele não fosse, ele criava a guerra já ali, porque ele aceitou e ia voltar atrás na palavra de rei. Ia ganhar uma inimizade porque se precipitou nas palavras de tomar a decisão por emoção. No momento de euforia, de alegria, pois estavam festejando ali, foi bem recepcionado e muitas vezes nos enganamos e nos iludimos com a recepção. Porque o inimigo, para conquistar, ele vem com beijos, abraços, aperto de mão, dá ouro, dá prata, nome, a palminha nas costas, tudo. Ele prepara todo o espaço para poder derrubar. Nessa palavra ele vem mostrando várias situações que quando nós tomamos a decisão e depois quer fazer um paliativo, dizer que consultou a Deus. Não, primeiro eu decidi, primeiro eu fiz, depois eu digo que orei. Depois que já estava tudo pronto, eu orei para dizer, Deus, se for da tua vontade. Como? Se eu já estou fazendo, mas se for da tua vontade. Não, Deus, se for da tua vontade que vá comigo. Como? Se eu já fui. Não, se for da tua vontade, Deus, eu faço. Como? Se depois de já está feito. Nessa situação, Deus se aparta. Quando ele clama. Por alguns momentos. 400 profetas é levantado. E todos numa só voz diz, sobe. Muitos hoje estão perdidos, se esquecendo que a maior profecia é a palavra, pois tudo passa, tudo falha, mas a palavra permanece e a palavra do Senhor não volta vazia. Muitos iludidos com a palavra do homem e falam um nome, dois nomes, se esquecendo do detalhe que o inimigo acompanha, sabe o nosso passado e acompanha nosso presente. E hoje muitos estão iludindo por qualquer coisa. 400 profetas. Esse aí sobe? Josafá olha, ele diz, tem mais algum? Ele já tinha tomado decisão precipitada. Ele decidiu depois de tomar a decisão, perguntar a Deus se Deus estava na história. Mas mesmo a gente, na teimosia, quem tem intimidade com Deus sabe. Porque o Espírito Santo de Deus incomoda, não é o homem que está criticando. Não é o homem que está julgando. É o Espírito de Deus que está tocando. Pois quem nos convence do pecado é o Espírito Santo. Ele pergunta, tem mais alguém? E acaba e diz, tem um. Tem um, mas não gosta de mim não, porque ele gosta de falar, ele não gosta de falar coisa boa de mim não. Porque hoje em dia o mundo tá assim, o povo quer tá pintando, bordando, pecando, fazendo de qualquer forma e quer que as palavras sejam doces e suaves, se não for, não é de Deus. Só é de Deus quando é bênção, só é de Deus quando é vitória, só é de Deus quando é chave, só é de Deus quando Deus está abençoando, quando não é, quando é correção, não é de Deus, é da carne, é desabafo. Porque muitos hoje querem viver de fábula, no ego, na soberba, querendo tomar a glória, querendo aparecer, se autopromover. Mas Deus ainda levanta Micaías. No meio do mundo rebelde, a qual não quer escutar o verdadeiro evangelho, a qual não quer levar a palavra, a qual não quer sair a campo evangelístico, a qual muitos estão brigando por cadeira, mas não quer exercer o cargo pelo qual estão brigando.
Muitos querem ter o título, não que eu quero ser ungido, não que eu quero ter a cadeira, não que eu quero ter o nome, mas exercer não quer. Exercer não quer. Não quer perdoar, não quer amar, não quer cuidar, não quer buscar, não quer. Mas ainda existe Micaías. Ele não precisa de título não, pois a autoridade de Deus é o maior título que tem. Intimidade com Deus é o maior título que nós podemos ter. Nós podemos estar no anonimato, mas se tiver a presença, pode crer que faz coisa sobrenatural que fica na história. Chegar para Micaías tentando constranger ele, 400 profetas já disse que é pra gente subir. Tu chega lá e fala a mesma coisa. Tem tanto canto que a pessoa olha e diz, só prega aqui, só se pregar desse jeito. Tu só recebe oportunidade só se for dessa forma. Se tu não falar desse jeito, tu não recebe mais oportunidade. Ei, Micaías, te cala não. Prega em tempo e fora de tempo. Se não tiver um microfone na mão, vai pra rede social. Vai pro juizinho dentro de casa. Bota um caixa no meio da rua. Pega as literaturas, sai a campo. Oportunidade não é só quando tá no altar não. Ali não é palco não. Aleluia, Deus. Micaías chega e diz, pode subir. O Senhor é contigo. Josafá olha para ele e pergunta, ei, quantas vezes eu tenho que te rogar para que me fale só a verdade? Nessa parte eu vejo uma situação a qual muitos dizem que gostam da verdade, até começar a escutar a verdade. Todo mundo diz que gosta de um amigo sincero, até o amigo começar a ser sincero. Todo mundo diz que é sincero, até começar a escutar a sinceridade verdadeiramente. Não arrogância, mas sim sinceridade, falar a verdade, com as palavras certas, com sabedoria. Micaías, quer saber mesmo a verdade? Do alto céu Deus me revelou, o povo de Israel disperso como ovelhas sem pastor. Querendo ir para qualquer canto, fazer de qualquer jeito, achando que não tem dono. E Deus dos altos céus bradou, quem irá contra Acabe para que ele pereça? E um espírito da mentira se apresenta a Deus e diz, eu irei. Deus pergunta, como? Tomarei a boca dos profetas. A palavra nos diz que chegará tempo que até os escolhidos serão enganados por causa dos falsos profetas. Quer profecia? Abre a Bíblia, pede ao Pai. Quer revelação? Desce para a palavra. Quer intimidade? Come a palavra, medita nela dia e noite. Não é falar, ser fanático, você levar ao pé. Não, estou falando de intimidade com o Pai. Saber que o sacrifício de Jesus não foi em vão, que quando o céu foi rasgado nos deu a mesma oportunidade. E se Ele fala comigo, Ele também fala contigo. Se Ele me usa, Ele também te usa, porque eu não sou melhor do que você. Só que aqui Ele mostra uma situação. E quando ele é apresentado essa situação, ele diz, ou está disperso. Quem falou na boca dos 400 profetas foi um espírito de mentira. Porque o povo está disperso, Deus permitiu. E o povo está tão disperso que nem a voz de Deus está conhecendo. É escutando o espírito de mentira, espírito de adivinho, dizendo que é Deus. Mas quando recebeu a palavra, quantos profetas, quantos homens e mulheres de Deus, por falar a verdade, estão sendo espancados, apedrejados, caluniados, rejeitados.
lançado nos cárceres, com pão e água da amargura. Mas quem tem intimidade com Deus está preocupado com isso não. Porque aonde ele tiver uma oportunidade de pregar o evangelho. Jogaram Micaías lá dentro do cárcere, deram um tapa no rosto dele, jogaram ele lá, mandaram sustentar com pão e água da amargura. Ele disse, ó, só solta ele, só quando eu voltar. Ele olhou, só se Deus não falou na minha boca. Porque se Deus falou na minha boca, tu não volta não. O nome disso é convicção e certeza. Pois hoje muitos estão frustrados. Deus manda falar, Deus manda entregar. E muitas vezes quando vem a afronta se questiona, será que foi Deus? É isso. Isso é falta de intimidade. Falta de convicção, pois a palavra nos afirma que o bom pastor dá a vida pela sua ovelha, João capítulo 10. Mas a ovelha ouve a voz do seu pastor. Tem um ouvido sensível para ouvir a voz do Senhor. Micaías, com toda a convicção, estou preso, posso comer pão, posso beber água, pode ser como for, mas uma coisa que eu tenho certeza, que o que Deus mandou falar, eu falei, o que Ele mandou falar, Ele se responsabiliza. Aleluia, Deus. Ele tomou uma posição igual aconteceu com Elias. Ei, se eu sou homem de Deus, que desça fogo sobre tu e teus 50. Por 3 vezes os capitães de 50 se levantou, foi lá, ei, homem de Deus, desce. Se eu sou homem de Deus, que desça fogo, e o fogo desceu. É convicção, autoridade do céu. Pois Deus não nos deu espírito de medo, mas sim de ousadia, de autoridade, de determinação. Porque nessa passagem nos mostra o preço de fazer alianças com quem Deus não concorda. Porque Acabe falou, ó, eu vou disfarçado e tu vai de rei. Só que lá do outro lado tinham dado a ordem, ó, ninguém peleja não, só vai no cabeça, vai no rei. Vai no rei, pega o rei. Pegando o cabeça, o resto se perde. Mas Deus não deixa enganado. Cercado Josafá, o único que estava ali, tentando ajudar, tentando ser bonzinho. Ajudar a botar a mão onde Deus não mandou. Tentando ajudar pessoas que não têm amor. É ajudando e ali a pessoa, é a pessoa abraçando, e a outra que está recebendo um abraço, dando a facada. Aquele que estava caído, a pessoa vai levantar e depois que está de pé quer derrubar quem ajudou a levantar. Foi o que Acabe fez. Josafá estava ali, topou ir para a peleja, passou por cima, juntou os exércitos, juntou tudo, foi para lá. E ele fez, ó, eu vou disfarçado. Vai de rei. Aí dizendo, ó, se for para morrer, quem morre é tu. E quando cercaram a Josafá clamou ao Senhor. E Deus o livrou. A graça do Senhor é tão linda na nossa vida. Mesmo a gente sendo ingrato, injusto, infiel, mas Ele sempre está atento a ouvir o nosso clamor, o nosso pedido de socorro. Quando a gente desafia Ele, Senhor, eu quero viver o sobrenatural. E depois fica olhando para a dificuldade e começa a afundar e diz, Senhor, socorre-me. Filho, eu estou aqui. Só continua olhando para mim, que tu anda por sobre a tempestade. Só continua confiando que o leão jejuma. Só continua crendo com a autoridade que eu te dei, que tu passeia dentro da fornalha. Depende da minha e da tua atitude para viver o sobrenatural. A palavra diz que tinha um soldado que ele estava lá simplesmente humilde. Lançou o arco e
Deus mandou a flecha no canto certo que tinha que ir. Deus não tem culpado por inocente, nem inocente por culpado. A balança é justa. Não adianta eu tentar medir ninguém, nem ninguém tentar me medir, pois Deus é justo e a balança dele pesa. Só que quando chega no capítulo 20, depois de passar por essa situação, que 3 exércitos se levantam contra Josafá, Josafá, antes de tomar decisão, ele vai orar e se consagrar. Ele se reúne e faz a diferença. Muitas vezes Deus permite situação para que a gente venha ganhar experiência. Errar é humano, permanecer no erro é escolha. Para Deus chegar, levantar o profeta Jaziel e dizer, nessa peleja não tereis que pelejar. Antes ele teve que passar o processo, fazendo aliança com Acabe. Quase morreu. No fio de morte, clamou ao Senhor e Deus deu livramento, para que quando chegasse no capítulo 20, que os 3 exércitos se levantassem, ele pudesse orar, buscar. E Deus dizia, nessa peleja tu não precisa pelejar não, porque eu sou contigo. Mas fica de pé, vai pro campo de batalha. Tu não vai ter que pelejar, mas tem que ficar de pé, não é para descansar não. Tu não vai ter que pelejar, mas vai ter que ir pro campo de batalha. Porque o teu inimigo, o meu inimigo precisa ver a glória de Deus na minha e na tua vida. Mas depende da nossa atitude para poder ver a glória de Deus na nossa vida. Para poder ver a glória de Deus na vida de Josafá, ele teve que colocar os levitas na frente. Foi atitude. No meio de exército. Depois de já ter passado o que já tinha passado. Crer na palavra do Senhor. Se eu não vou ter que pelejar, não vou ter que pelejar. Se é por louvar, é por louvar. Se Deus falou, ei filho, não precisa bater boca não, só quero que tu ore. Então ore. Ei filha, não precisa correr atrás não, porque eu estou providenciando, eu só quero que tu cante. Então canta. É melhor obedecer do que sacrificar. É melhor esperar o tempo de Deus, que é bom, perfeito e agradável, a vontade de Deus, do que querer fazer da nossa forma e depois sair frustrado. Sair desiludido, triste, angustiado, depressivo, amargurado. Aleluia, Deus. Que a gente possa aprender com nossos erros. Que a gente possa amadurecer, se desenvolver, crescer espiritualmente. Pedir a Deus, Deus, rega a cada dia as raízes espirituais para que a cada dia eu possa produzir os frutos do Espírito Santo. Porque sem ti nada sou, nada posso, nada faço. Que aonde o Senhor me colocar e o que o Senhor me der e o nome que o Senhor me der, que seja para te louvar, para te exaltar, não para eu aparecer. Que a cada dia eu diminua e o Senhor cresça, que eu suma e o Senhor apareça. Independente da consequência, se Deus mandou, Ele se responsabiliza. Não fique com medo. Não tema, nem te espante, nem te assuste, porque Deus é contigo. Mas está difícil, o caminho é estreito, a coisa é pesada, o renuncie, negue-se a si mesmo é difícil. Mas Deus diz, eu sou contigo. Eu estou contigo até a consumação do século. O Espírito Santo foi enviado para nos consolar até quando nós não temos palavra. É Deus dizendo, ei, só confia. Porque o que eu tenho para a tua vida é bem maior e é bem melhor. Só creia, confie. E antes de tomar qualquer decisão, consulte primeiro ao Senhor. Ore primeiro, pergunte primeiro. Quer ter um casamento abençoado? Mas primeiro a Deus. Pergunte primeiro a Deus. Espere a resposta de Deus, a confirmação de Deus. Quer ter um emprego bom, a qual não lhe tire do evangelho, a qual não faça você ter ganância? Ter ambição é uma coisa, todos nós temos ambição de querer crescer. Ter ganância é outra, é querer pisar nos outros e subir de qualquer forma. Pergunte a Deus, Deus, esse daqui é para mim? Essa amizade é para mim? Esse lugar onde eu estou é para mim? Serve para mim? Esse trabalho a qual eu estou serve para mim? Essa forma a qual eu ajo, a qual eu falo, serve para mim? Consulte a Deus, pois o véu foi rasgado. É a mesma autoridade
que os sacerdotes tinham de conversar com o Senhor e lá. Ele rasgou o véu. Hoje nós somos o sacerdote. Hoje nós temos intimidade para conversar face a face com Deus. Entra dentro do teu quarto, porque no secreto Ele te ouve e te responde. Mateus 6,6. Ele aqui eu agradeço a oportunidade que possa meditar, avaliar e antes de tomar qualquer decisão, perguntar a Deus, confiar em Deus e esperar em Deus, porque Ele não chega nem adiantado nem atrasado no momento certo, para que o nome dele seja glorificado e exaltado através das nossas vidas. Amém? Que palavra, né, gente? Que palavra gloriosa. A aliança de Josafá com Acabe, né? Enquanto o nosso missionário Rodrigo estava aqui ministrando, eu fiquei aqui meditando, né? E a gente pode ver várias pessoas, vários personagens, várias formas que a gente pode aprender, né? Acabe é aquele que não conseguia ouvir a verdade vindo de Deus. Ele queria ouvir sempre o que alimentasse o seu ego, né? Quando vinha o profeta para dizer algo que Deus queria dizer, que era contra o que ele queria, ele já achava que aquela pessoa não gostava dele ou não profetizava a coisa certa, porque era algo que não alimentava ele. Depois a gente vê Josafá, né? Aquele que primeiro tomou uma atitude, mas quando pensou que poderia dar algo errado, ele tentou voltar e tentar querer saber de Deus como seria. Muitas vezes assim sou eu e você. Às vezes a gente quer tanto algo, ele aqui também falou sobre a gente tudo entregar na mão de Deus. Muitas vezes a gente quer tanto emprego que chega um emprego. Naquele primeiro momento a gente aceita, vou aceitar. Mas a gente não consulta a Deus se aquele emprego é pra gente. Porque a gente escuta muito, Deus vai abrir uma porta. Mas Deus não vai abrir uma porta de qualquer jeito. Deus não vai abrir uma porta para você se afastar do Evangelho. Deus não vai abrir uma porta para atrapalhar a sua obra na casa dele. Deus não vai abrir. Deus não nos dá algo para nos afastar dele. Ao contrário, Deus nos dá algo para que a gente possa beneficiar aqui na terra, mas também glorificar a Ele no céu. Então, que a gente sempre venha orar sobre emprego, sobre relacionamentos, sobre conflitos familiares. Quando a gente quer falar alguma coisa, eu ouvi esses dias e até peguei isso para mim. Tem momentos que a poeira dentro de casa, dentro da nossa parentela, vai estar tão alta que vai ter momentos que a gente vai ter que jogar uma água fria para poder orar, falar com Deus e pedir a Deus estratégia de como falar com aquela outra pessoa. Porque se a gente for agir naquele momento, né, não, primeiro eu vou fazer, tá aqui a confusão, eu vou fazer logo. Talvez dê tudo errado, porque a gente vai falar algo que não é de Deus, a gente vai falar algo que não é para ser falado e a gente não vai ter a sabedoria. E depois tem Micaías, o profeta. O profeta que, independente de onde ele esteja, ele vai falar o que Deus quer que ele fale. Independente de onde ele vai ministrar a palavra, ele vai trazer a palavra que Deus quer que traga. Independente de quem vai receber, ele vai entregar o que Deus quer que ele entregue. Muitas vezes eu e você vai para uma igreja, recebe uma oportunidade e a gente quer entregar Ruth 3:18, a gente quer entregar Lucas 1:37, mas a gente não quer entregar 2 Crônicas 18. Mas a gente não quer entregar a verdade, mas a gente não quer entregar algo que vai gerar conflito pessoal com aqueles membros da igreja, porque muitas vezes a gente quer alimentar o ego do outro. Porque eu já até ouvi, não, eu não queria trazer essa palavra porque senão eu não volto mais aqui. Mas não foi dirigente que te levou até aquele local. Não foi pastor que te levou até aquele local. Foi Deus que te levou até aquele local. E se for da permissão de Deus, tu volta. Mas também se não for, tu não volta. Assim eu estou aprendendo e venho aprendendo cada vez mais. Nós não somos guiados por nós. Nós somos guiados pelo Espírito Santo. Então que eu e você venham ser que nem Micaías. A gente venha falar o que Deus quer que a gente fale. Lógico que Deus não quer que a gente use arrogância quando é para dar uma palavra mais dura. Deus sabe como a gente falar. Ele primeiro dá a correção,
mas depois ele joga o bálsamo para poder acalmar. Ele nunca levanta só a tempestade, né? Ele sempre que levantou a tempestade, que é para nos despertar, depois ele vem e acalma a tempestade. Então que eu e você venha ser Micaías, mas com a sabedoria de Micaías. Porque não é para falar a verdade de todo jeito, não é para pregar o evangelho de todo jeito, mas sim com sabedoria e direção do Espírito Santo. Que tudo que a gente venha fazer, primeiro a gente venha apresentar ao Senhor e esperar a confirmação. Mas Deus está demorando a me confirmar, Alana. Espera. O tempo não é teu, o tempo não é meu. Mas a resposta do emprego é para dar amanhã. Se Deus não responder hoje é porque não é. Isso eu aprendi. Se Deus ficou calado é porque não é. Porque se for para ser, Deus vai responder na hora. Já que é para amanhã, Deus sabe que é para amanhã, então Ele vai responder na hora. Mas se Deus não responder é porque não é para ser. Mas tem aquele relacionamento, Alana, que eu gosto tanto. Vou falar em questão das mulheres. Eu gosto tanto daquele varão, eu gosto tanto daquela... Mas eu tô orando há tanto tempo e Deus não fala nada. Pensa, se Deus não falou nada, é porque não é para ser. Porque quando é para ser, Deus pelo menos deixa um sinal. Ele pode não falar diretamente, é agora, não. Mas ele sempre vai deixar um sinal, um alerta, que é aquela pessoa. Para quem não sabe, eu antes de namorar o missionário Rodrigo, eu orei. E orei muito, e Deus sempre falava. E eu ia contra a vontade de Deus, eu dizia, não, é coisa da minha cabeça. Não é pra ser. E Deus falando. Até que teve um dia que eu fiz prova de Deus. Eu gosto muito de contar isso. Eu disse, Deus, se for aquele menino, que eu nem sabia direito o nome dele. Se for pra aquele, eu não sei nem por que eu tô contando isso, mas eu tô contando. Se for pra ser aquele menino mesmo, que ele chegue aqui, agora. Então, no ciclo de oração. Chega essa bênção tropeçando no ciclo de oração. E olhei pra trás, e deu um sorrisão. Eu disse, é ele. Então, Deus sempre vai nos dar um sinal. Deus sempre vai responder conforme a vontade dele. Então, que eu e você venha se conformar com a vontade de Deus. Foram umas coisas que eu aprendi através dessa palavra, é se conformar. Como Deus vai responder. Se for algo que não é para alimentar o meu ego, amém. Se for algo de correção, amém. Porque Deus só corrige aquele que está errando. Deus não vai corrigir quem não está errando, não. Se Deus mandar alguém vir me corrigir, é porque Deus sabe onde eu estou errando. E Ele está querendo me alertar. Mais ainda. Porque primeiro Deus fala com a gente, para depois mandar outra pessoa para nos alertar. Segundo, é que a gente venha sempre falar a verdade diante do que Deus quer que a gente fale. Que a gente não venha se limitar em querer pregar ou profetizar ou entregar algo só para alimentar o ego do outro. Mas que a gente sim venha falar e fazer a vontade conforme de Deus. Amém? Desde já agradeço a minha rica oportunidade. Hoje eu falei, né, gente? Acho que eu tava com saudade. Ou então tô pegando a unção do meu esposo. A cara dele. Hoje eu falei muito. Quero que vocês tenham recebido da parte de Deus também. Assim como eu recebi. Espero que vocês também tenham recebido, né? Fico muito feliz por ter voltado, vou dizer isso mais uma vez. Tenho um carinho enorme por vocês. Mesmo algumas pessoas eu nem conheço, mas Deus já coloca um carinho em mim. Pelos vídeos que a gente faz, Deus bota já em mim um carinho pelas pessoas que vêm falando com a gente, vêm até a gente. Então, que Deus abençoe a vida de vocês, né? Orem por nós, que nós vamos orar por vocês, vamos ficar aqui nessas intercessões. Compartilhem mais uma vez. Deixem aí sugestões de temas, né? Deixem sugestões mais uma vez de louvores, que juntos a gente vai fazer um lindo coral para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Amém? Oh, glória. Fica na paz. Até a próxima.